Tem gente comemorando o fim do orçamento secreto dado pelas mãos de Ricardo Lewandowski, né, um ministro com DNA petista dentro do STF, ao mesmo tempo em que uma ação advinda da Rede Sustentabilidade, proposta pela Rede Sustentabilidade, ela foi dado provimento por parte do ministro Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, retirando do teto constitucional gastos como o Bolsa Família, o auxílio emergencial, ou você chame do que você preferir. O fato é, o Arthur Lira, nesta segunda-feira de manhã, tomou um sacode, tá pior do que o vestiário da França depois de perder a final da Copa nos pênaltis, tá? O cara tá zonzo. Porque foi um no cravo na ferradura. Arthur Lira, de um lado, negociava com o PT a aprovação da PEC, que era, vamos dizer assim, a sua porta de entrada para se reeleger presidente da Câmara. E ele estava recolhendo os votos, mas avisou, minha força de barganha está no orçamento secreto. Vá no STF e feche o orçamento secreto para mim. O orçamento secreto, se por um lado ele facilita o trabalho de negociação junto à Câmara dos Deputados, por outro ele terceiriza. E o PT não quer essa terceirização. O PT quer comando dele da parte do orçamento. E também há um incômodo, posto que o PT, como representante hoje eleito do dito establishment, o PT não pode ficar dependendo do centrão e do baixo clero, coisa que aconteceu duas vezes com o PT. Uma vez foi quando ganhou, meu Deus, o Severino Cavalcante, que foi a vitória do baixo clero na eleição presidência da Câmara em 2005, e com o Eduardo Cunha, duas experiências muito ruins pro PT. Ele não quer depender desses caras e ele quer entregar para o alto clero, dito establishment, o comando das casas legislativas. Porque foi com este establishment que ele fez parceria. Quem é o establishment? É o MDB tradicional, o MDB do Renan Calheiros, do próprio Michel Temer, que são alas que brigavam, agora estão mais ou menos conjuntas pela impunidade, por participar também nesse governo. Tem PSDB, tem figuras do judiciário, tem o próprio PT. Esses nomes, eles estão mais ou menos se recompondo, construindo uma espécie de um consenso geral para poder administrar, tá bom? Então, veja assim, o PT precisava fazer isso para retomar o comando. Mas o Arthur Lira estava propondo esse acordo com eles, imaginando que eles ficariam apertados, ou melhor, que o poder de barganha dele se daria através desta pressão na aprovação da PEC, que é fundamental para o Lula começar o governo mantendo auxílio emergencial, que é promessa de campanha. Pois bem, sem que ele esperasse, a rede entra com uma ação, Gilmar caneta, e a canetada do Gilmar é uma canetada que vai jogando a gente cada vez mais no caminho de uma República das Bananas. Aí o Gilmar Mendes vai, e por que ele transforma, coloca o Brasil nessa rota de República da Bananização? Porque ele diz o seguinte, certos gastos, eles são gastos de origem constitucional, portanto, eles têm que ficar fora do teto. Ele tirou isso da cabeça dele. Obviamente ele vai fazer uma baita de uma argumentação, porque no juridiquês qualquer coisa, você pode justificar qualquer coisa no juridiquês, você vai arrumar um vínculo constitucional com qualquer coisa. Tá? A gente sabe como é que é o juridiquês, e a gente sabe num país onde o relativismo moral impera, e onde as elites mudam de posição cada hora, dependendo apenas do contexto que lhe seja mais proveitoso, então ele faz uma parada dessas. Acaba com qualquer capacidade do Legislativo e do Executivo organizarem uma política fiscal minimamente séria, pois como você vai organizar uma política fiscal minimamente séria se o STF vai e fala, não, esse gasto aqui você não pode deliberar com ele, você não pode colocar num teto, não, isso aqui é... Ele conseguiu deixar o orçamento brasileiro ainda mais engessado, criar uma espécie de uma categoria nova de gastos que são, vamos dizer, são incapazes de serem contornados ou enquadrados em um determinado regime fiscal, transformou o Brasil numa piada fiscal, eu volto a repetir, isso é uma piada fiscal, e aí ele entrega pro Lula, né, a cabeça do Arthur Lira em cima de uma bandeja. Porque agora que o Arthur Lira não tem como gerar dificuldade pro Lula para passar a PEC, o Lula pode acabar com o orçamento secreto. E foi isso que o Lewandowski, que na quinta ou na sexta-feira, me corrija isso, foi quinta ou sexta-feira, segurou a votação do orçamento secreto. O voto originário do Lewandowski era um voto sim, era um voto pela manutenção do orçamento secreto. Ele pede vista.
E aí, tão logo o Gilmar Mendes dá a canetada salvando aí o orçamento do Lula, a PEC maluca do Lula, já acaba um orçamento secreto na hora. Foram 2 decisões do STF benéficas pro Lula e que dão um tiro mortal de vez nas pretensões de poder do Arthur Lira. Isso significa que o Arthur Lira vai perder a presidência da Câmara? Não. Oi? Quinta-feira, né? Obrigado. Isso significa que ele vai perder a presidência da Câmara? Não. É possível que isso gere um sentimento interna corporis que fortaleça os deputados. Os deputados devem estar muito bravos. Porque, veja só, o relatório da Rosa Weber manda abrir onde foram gastos esses valores do orçamento secreto. Eles têm que dar agora transparência. Ou seja, é horroroso para eles isso. Muita gente pode ser presa ali. Né? Vamos lá, o Ribeiro falou, caraca, Renan, explica isso aí. O Lula é F demais. O Lira colocou ele na parede para pedir ministérios e o caramba tomou uma tungada. Sim, o Lula não é o Bolsonaro. Assim, o PT não é o Bolsonaro. O Zé Dirceu não é o Carlos Bolsonaro. Estamos falando finalmente de um inimigo inteligente, bem articulado, com posições com posições dentro das grandes instituições brasileiras, que soube construir um grupo, um consórcio, um bloco, uma aliança, um arco, e tá indo governar. E entendam, establishment não é aquela patética daquela Simone Tebet que foi usada na eleição agora descartada. É Renan Calheiros que tá jogando junto. É Gilmar. É Temer. Isso é a turma deles, sacou? Não esses patetas que foram úteis durante o período eleitoral, que já estão sendo liberais inclusos. Né? Esse bando de liberal trouxa que ficou apoiando o Lula. Tá? Prosseguindo. Então, como eu conversei com o Kim, internamente na Câmara dos Deputados, pode ser que os deputados se unam ao redor do Arthur Lira como resposta ao que o Lula e o STF fizeram, tá? Isso também tem o outro lado, é uma faca, como diria o poeta, é uma faca de 2 legumes, né? Faca de 2 gumes, claro, mas é uma faca de 2 legumes, porque o Lula tá arrumando uma briga maior com o Legislativo. E se o espírito interno do Legislativo comprar essa briga, o Lula vai começar com um dos poderes bem bravo com ele. Tá? Gostaria de lembrar vocês que o briga por poder muda muito. Nesse cenário, o STF, que está muito fortalecido, ele fortalece também o Executivo, e o inimigo que está enfraquecido agora passa a ser o Legislativo, que é justamente onde o PT tem menos posições. No governo Bolsonaro, foi o contrário, o Executivo era fraco e o STF e o Legislativo se fortaleceram. Vocês entendem o ponto? Então, a natureza da briga muda de figura. A natureza da briga agora é outra. E vocês têm que entender porque guerras são diferentes, os cenários mudam. Então a gente pode prever que a força de resistência ao próprio STF pode vir do próprio Legislativo. E a gente precisa de bons deputados lá, coisa que não tem, é o Kim. E a gente vai precisar de rua. Agora, o próprio Centrão, que tá muito bravo com o que tá acontecendo, vai agir. Tá? E lembra daquele recado dado através da CPI do Marcel Van Hatten, que é o último orçamento secreto? Lembre-se bem, Marcel Van Hatten, vagabundo, aquela CPI foi usada como instrumento de pressão no STF para essa negociação. Ela volta à tona, tipo, ó, o que a gente pode pressionar? Então vai ter um jogo aí, não digo que eles vão convocar CPI nenhuma, mas ações vindas do Legislativo que prejudiquem o Judiciário podem surgir. Conversei com o Kim não acha... Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina a política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Conversei com o Kim não acha que tenha alguém com força moral para fazer esse enfrentamento lá. E é muito triste. Os partidos políticos... Assim, todo mundo se uniu aí nos últimos anos para roubar o Brasil, essa é a verdade.
Aumenta fundão, orçamento secreto, todo mundo se refastelou com dinheiro público, todo mundo trabalhou por impunidade. Então essas pessoas não estão com nenhuma força moral, nenhuma indignação com o que está acontecendo. O que está rolando estão rearranjando essa máquina de privilégios que é o Estado brasileiro em conformidade com o projeto de poder do establishment político nosso, que se organiza ao redor do Lula, para que o Lula possa ter um governo minimamente estável e eles voltem às posições de poder e estabilidade que eles tinham antes de 2013, 14, 15, 16, tá? A revolução de 13, 14, 15, 16 redundou num imbecil sendo colocado no poder, que era o Bolsonaro, e a partir da chegada do imbecil no poder, que é o Bolsonaro, essas forças passaram a agir e elas só ganharam poder de 2019 para cá, tá? E isso aqui é só mais uma etapa neste processo, tá? O Vitor MRMR disse, Lula tem STF, MST, PCC, esquece essas outras coisas, MST, MTST, isso é auxiliar. A grande construção do Lula é uma construção aqui no Brasil, com o velho sistema político, o Deep State brasileiro, e a construção fora do Brasil é com, vejo eu, nessa parceria com o Partido Democrata Americano, a se ver, se isso vai ser, o Brasil ser o grande palco woke. Prosseguindo, né, quem tá no clube, aliás, deixa eu ver aqui, né, quem tá no clube MBL sabe dessas informações antes e acompanha essa confusão antes de todo mundo,